Muitas pessoas que um dia receberam uma promessa de Deus e que ainda não viram o cumprimento dessa promessa, às vezes se sentem como se o Senhor as tivesse abandonado. E começam também a questionar se Deus realmente se importa com elas e se as promessas que Ele fez realmente irão se cumprir. Eu quero te dizer que o problema não está em Deus, nem está na sua palavra. Deus não é homem para que minta, e Ele vela para que a sua palavra se cumpra. O problema pode estar na nossa ansiedade, porque queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e da maneira que nós imaginamos. Deus um dia chamou Abraão e deu a ele uma promessa, mas Deus não disse em que tempo essa promessa se cumpriria. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, como Deus ordenou, e partiu para uma terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. Mesmo sem saber quando e onde, Abraão obedeceu. Não pense em Abraão como um super-homem. Ele era um ser humano como nós. Tanto que, passado algum tempo, quando ele percebeu que a sua esposa não lhe dava filhos, ele dormiu com Agar, sua serva, e teve com ela um filho bastardo, chamado Ismael. Abraão queria que a promessa se cumprisse no tempo dele, mas Deus tinha outros planos. E no momento em que ele questiona ao Senhor, por causa dessa demora, Deus ministra 3 palavras a ele, que restauraram a sua fé e fortaleceram o seu espírito. Essa bênção ministrada pelo Senhor também pode te fortalecer, caso você esteja hoje se sentindo fraco espiritualmente e sem forças para prosseguir. Vamos ler junto comigo o texto de Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Está escrito assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Esse texto é maravilhoso e traz à nossa mente o poder do nosso Deus. Ele pode fazer coisas impossíveis. A condição de velhice e de infertilidade de Abraão e Sara não poderiam impedir os planos de Deus, mas a incredulidade sim. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Diante do questionamento de Abraão, Deus o conforta com 3 expressões que o fortaleceram naquele momento. A primeira coisa que Deus disse foi: Não temas, eu sou o teu escudo. Deus estava dizendo ao patriarca Abraão que ele poderia descansar, que ele não precisava ter medo em relação ao seu futuro, porque Deus estava cuidando de tudo. E ele próprio se fez um escudo de proteção ao redor da vida de Abraão e da sua família. A seguir, Deus disse a ele: Grande será tua recompensa. Muitas vezes nós queremos ser recompensados aqui nesse mundo, mas o nosso galardão vem de Deus, e ele não é material, mas sim espiritual. Deus não estava prometendo riquezas e prosperidade, mas uma descendência abençoada.
E para terminar, o Senhor falou a Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas. Com essa expressão, o Senhor estava orientando a ele que tirasse os olhos das circunstâncias, porque aos olhos naturais elas eram desfavoráveis, e que Abraão saísse da sua tenda, do lugar que estava impedindo a sua visão, e olhasse para as estrelas. A partir desse encontro com Deus, Sara engravidou e a descendência de Abraão começou a encher a terra, como Deus havia prometido. Quando tudo parecer impossível, tire os seus olhos dos problemas e pela fé coloque-os em Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que um dia Ele prometeu. Eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela produz vida e faz com que a nossa fé seja renovada e o nosso espírito fortalecido. Muitas pessoas que ouvem essa palavra, Senhor, têm aguardado as Tuas promessas. E por causa do tempo que já se passou, se encontram desfalecidas. Mas que cada um possa receber essa ministração como a renovação das Tuas promessas e identificá-las como a doce voz do Teu Espírito falando ao nosso coração, para que nós possamos prosseguir, cientes de que as promessas do Senhor se cumprirão no tempo certo. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações. Não deixe também de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Comente aqui se existe alguma promessa de Deus a se cumprir na sua vida. Eu quero orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.